Devocional Biblionauta, 3 de abril, leitura diária 2 Samuel 10 a 12. Tema da devocional: o pecado cega e anestesia até as melhores pessoas. Um resumo de 2 Samuel do 10 ao 12 é o seguinte: o capítulo 10 relata a derrota dos amonitas e dos sírios diante da guerra contra Davi e Israel. O capítulo 11 relata o adultério de Davi e a morte de Urias. O capítulo 12 registra o profeta Natan repreendendo Davi, mostrando seu pecado e suas consequências. Nesse devocional, nós destacamos que o pecado cega e anestesia até as melhores pessoas. Em 2 Samuel 11, há o adultério de Davi. Porém, o texto registra que era período dos reis irem para a guerra. Porém, Davi enviou Joabe, seu comandante, mas Davi mesmo não foi, ficou no palácio. Quando Davi se exime da responsabilidade de seu chamado de rei, dado por Deus, ele abre uma brecha em sua vida. É exatamente nessa ocasião em que, ocioso, Davi viu do terraço de seu palácio uma mulher muito bonita que tomava banho. O cenário estava pronto para o pecado. Davi longe das suas responsabilidades, ocioso e contemplando uma mulher bonita, caindo assim em tentação. Há quem queira culpar Batseba e minimizar a culpa de Davi, mas o texto bíblico mostra que, desde o início, foi Davi que deu brecha e ocasião para que o pecado fosse concebido. Inclusive, ele olhou a mulher, foi atrás de saber quem era ela e soube que era Batseba casada com Urias, e ainda assim mandou trazer ela. Ainda assim, Davi não se importou com isso. Ele usou seu poder de rei arbitrariamente, mandando buscar ela e se deitou com ela. A ironia da narrativa é que Davi devia estar no campo de batalha e não foi. E o servo Urias, marido de Batseba, estava no campo de batalha. Além de não ter ido ao campo de batalha, Davi ainda traiu seu fiel soldado Urias. O pecado cegou Davi, assim que se processou em seu coração. Davi cedeu à tentação e, a partir daí, ele ficou cada vez mais cego e seu pecado cada vez maior, assim como uma bola de neve. Podemos listar o pecado cego e cada vez maior de Davi em ascensão em algumas situações. Primeiro, ele contemplou com desejo a mulher. Segundo, foi investigar aquilo que modernamente é chamado de stalkear, quem era a mulher. Terceiro, usou arbitrariamente e injustamente seu poder de rei para trazer Batseba à sua cama. Quarto, ao saber da gravidez, tentou encobrir, tramando contra Urias. Quinto, tentou ludibriar Urias em várias ocasiões sem sucesso. Sexto, mais uma vez, usou seu poder de rei e colocou Urias na frente da batalha para morrer. Sétimo, após a morte de Urias, Davi casou com Batseba e parece que sem nenhum remorso. Mesmo Davi, homem de Deus, ficou cego e anestesiado com o pecado. Inclusive, é triste olhar pela perspectiva de Urias. Urias, sem desconfiar de nada e com toda a lealdade, foi fiel ao rei, foi fiel à sua esposa, foi fiel aos seus companheiros de batalha. Inclusive, era tão leal que Davi, com requinte de crueldade, mandou a carta de morte, entre aspas, de Urias pela própria mão dele a Joabe. E fielmente, Urias leva e entrega a sua morte a Joabe sem saber, mas por sua lealdade e fidelidade ao rei. O pecado cega a níveis absurdos, fazendo ser cruel com as pessoas mais honestas, leais, fiéis e dedicadas a nós. Além de cegar, o pecado deixa anestesiado. Davi não sentia, não percebia nada disso. Seu senso de justiça parecia funcionar bem, só que para os outros, e ele se sentia ainda muito justo. É nessa ocasião que o Senhor enviou Natan. Natan contou a história de um homem rico e poderoso que agiu com grande injustiça com um homem pobre. Ao ouvir a história e cheio de justiça cega, Davi quis mostrar retidão e disse: "Juro pelo nome do Senhor,
que o homem que fez isso merece a morte, conforme 2 Samuel 12:5. Natã disse a Davi: você é esse homem, 2 Samuel 12:7. Natã expôs o pecado, a cegueira, a anestesia espiritual e a falsa justiça de Davi. Natã confrontou Davi. Davi confessou, se arrependeu, foi perdoado. Mas duras consequências, relativamente ligadas à dimensão de seus pecados, ficaram. Tomemos o cuidado de o pecar adentrar em nosso coração, fazer morada, nos cegar, nos levar a atos impensados, levando-nos a ofender e oprimir os que nos são leais e fiéis. E ainda assim, cheio de pecado, nos achar justos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ensinou o nosso Senhor Jesus: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mateus 6:13. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos livre desse mal. Estejamos de olhos espirituais abertos para a glória do Senhor. Que o Senhor abençoe o teu dia.